E aí, galera, tudo bem? Quer saber de descobertas interessantes que dão sustentação para a Bíblia? Descoberta arqueológica, feita sabe quando? 2019. Quer saber? Então fica ligado. Pois é, gente, tem descoberta bíblica aí pintando recente de 2019, dando sustentação para os textos do Velho Testamento. Eu falei Velho Testamento, poderíamos pensar no Novo, mas também no Velho Testamento. Tem coisa muito antiga que estava tão detalhada na Bíblia e agora a arqueologia, para variar, né, dá suporte e dá sustentação aos textos bíblicos, a autenticidade também do Velho Testamento. Vamos começar pelo número 1, o chifre do altar. Quem é esse chifre do altar? Que é isso, Marcelo? Que negócio é esse de chifre? Calma, calma. Vamos falar, né, à parte, em partes, melhor dizendo. Essa referência está em 1 Reis 2:28. Eu vou chegar no texto bíblico, mas foi descoberta e datada de outubro de 2019, publicação do Jerusalém Post, em jornal de muito renome lá em Israel, tá? Um dos principais. Vocês vão ver aí na foto, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês. Enquanto eu leio o texto aqui, dá uma olhada na foto, né? Esta passagem da Bíblia pode ter ganhado vida há apenas algumas semanas para uma equipe de 200 arqueólogos e voluntários que estavam escavando no campo da antiga Siló, ou Siloé. Neste verão, sob orientação do Dr. Scott Stripling, eles descobriram um chifre que era um dos 4 cantos de um altar antigo conforme descrito nos livros de Reis. E a descoberta, disse Stripling, diretor de escavações da antiga Siloé e chefe dos associados da pesquisa bíblica lá de Israel, é consistente com o que ele esperava encontrar nos campos da cidade antiga, onde, segundo o relato bíblico, o tabernáculo da Arca da Aliança já esteve de pé. Olha só, um local que estava a Arca da Aliança, estava em cima desse altar. Poxa, é demais, né? Então, Stripling é um arqueólogo bíblico, tá? E ele tem escavado a terra de Israel há décadas. Dirigiu as escavações de Kibert e McCarthy de 2013 a 2017. Serviu como supervisor de campo do projeto de escavação de Tal El Aman entre 2005 e 2010 e foi também supervisor do projeto de salvamento do Monte do Templo de Jerusalém. Você está vendo aí fotos do chifre do altar, onde ele se localizava e também a peça em si. E a referência você vai encontrar em 1 Reis 2:28, que diz assim: quando a notícia chegou a Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às pontas do altar. E algumas das traduções dizem aos chifres do altar. Que chifres eram esses, Marcelo? Exatamente esses que vocês estão vendo aí na foto. Curtiu? Então vamos para o próximo. Próximo, número 2. A gente também vai falar sobre os filisteus. O que tem os filisteus de tão especial? Eles têm origem europeia. Isso foi retirado de um DNA de um cadáver, de uma ossada, melhor dizendo, em 2016. Mas só pela tecnologia de 2019 foi possível descobrir que os filisteus têm uma raiz europeia sim. Sabe de onde essa reportagem? Nada menos que da National Geographic. Você está vendo imagens aí de qual é o sítio arqueológico que eles foram encontrados, tá? Eles foram encontrados, esses restos mortais dos filisteus. Então, o DNA extraído desses esqueletos escavados em enterros na cidade filisteia de Asquelon, lá na Israel moderna, mostrou ascendência europeia e confirma o que há muito tempo se acredita no que a Bíblia diz sobre os filisteus em Jeremias 47, versículo 4 e também Amós 9, versículo 7. Eu vou ler o trecho de Amós para vocês. Em Amós 9, versículo 7, diz assim: vocês, israelitas, não são para mim melhores que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Caftor. Quem é Caftor, né? Essa ascendência Caftor ficava nada menos que na Europa. E os arameus da cidade de Kir. Então, o que acontece aqui? Os autores da Bíblia, né? O primeiro estudo de DNA foi feito nesse sítio,
Foi a primeira vez que aplicaram DNA num estudo arqueológico. Então, veja só que os textos de Jeremias 47, versículo 4 e Amós 9, 7, eles conectam os filisteus a Caftor, né? Que foi identificado, sabe com o quê? Com Creta. Creta, né? O lar da civilização minoica, ou seja, civilização europeia antiga. E o registro do DNA mostra que os filisteus se casaram rapidamente com a população local e diluíram toda a assinatura genética deles. O primeiro estudo do DNA foi recuperado de um antigo local filisteu que está fornecendo uma visão genética única das origens de alguns dos mais notórios causadores de problemas do Antigo Testamento. Fala a verdade, eles causavam problema demais, né? Vai ler o Velho Testamento e você vai descobrir. E os autores da Bíblia hebraica deixaram claro que os filisteus não eram como eles. Fisicamente, não eram como eles. Esse grupo incircunciso, eles chamavam de incircuncisos, é descrito em várias passagens como proveniente da terra de Caftor, que é a Creta dos dias atuais, antes de assumir o controle da região costeira, o que agora é o sul de Israel e a faixa de Gaza. Então eles guerrearam com seus vizinhos israelitas, até apreenderam a Arca da Aliança por um tempo. Os representantes na Bíblia dos filisteus incluem, sabe quem? Nada menos que o gigante Golias, que foi derrubado pelo futuro rei Davi, e também inclui também Dalila, que roubou a força de Sansão israelita cortando seus cabelos, né? E os arqueólogos modernos, gente, concordaram plenamente que os filisteus eram diferentes de seus vizinhos, que a chegada deles às costas orientais do Mediterrâneo, no início do século XII a.C., é marcada pela cerâmica, tem paralelos estreitos com o mundo grego antigo, e o uso de um roteiro Egeu. Sabe o mar Egeu? Tem ali, você vai na Grécia, tem lá, mar Egeu, né? Em vez de semítico. E o consumo de carne de porco, ou seja, israelita não come porco, eles comiam, né? E os pesquisadores também vincularam a presença dos filisteus às façanhas dos povos do mar. É uma misteriosa confederação de tribos que, segundo as fontes egípcias e outras fontes históricas, parece ter causado estragos no Mediterrâneo Oriental no final da Idade do Bronze tardia, né? a idade final do Bronze, final da Era do Bronze, século XIII, início do século XII a.C. Fala a verdade, muito legal esse tipo, né, de descoberta, né? Foi a primeira vez que o DNA foi aplicado, né? Vamos para a próxima, né? A próxima é o livro de Gênesis. O que tem o livro de Gênesis? Ele estava correto sobre os edomitas. O povo edomita. Essa descoberta foi confirmada em setembro de 2019. Olha, notícia fresquinha para nós. Sabe quem publicou isso? Nada mais, nada menos que o jornal Haaretz, né? O Haaretz é um jornal muito popular, assim como o Jerusalém Post é para os israelenses hoje. Então você vai ver imagens aí do sítio arqueológico onde foram encontradas, né, indícios, né, da origem dos edomitas. Então o estudo de antigos locais de produção de cobre nos desertos de Israel e na Jordânia esse estudo indica que os edomitas eram nômades e eles formaram uma poderosa entidade política há mais de 3.000 anos, conforme sugere quem? Quem? Nada menos que a Bíblia. Os arqueólogos que estudam os depósitos de escória de cobre de Timna em Israel e Fainan, na Jordânia, dois locais ao sul do Mar Morto, descobriram que os edomitas usavam técnicas avançadas e padronizadas há mais de 3.000 anos para extrair cobre. À luz dessa descoberta, eles concluíram que o reino edomita foi formado em meados do século XI, cerca de 300 anos antes do que se pensava anteriormente. A referência está em Gênesis 36, 31. Diz que havia reis em Edom antes que houvesse reis israelitas. De fato, se você vai para o texto em Gênesis 36, 31, você vai ler: estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Ou seja, esse antes fez toda a diferença e situou os edomitas na linha do tempo correta. E agora, em 2019, isso foi confirmado. Show de bola, né? E por último, gente, eu quero falar sobre o selo de Natan Meleque. Quem é esse Natan Meleque, Marcelo? Calma, ele está em 2 Reis, 23, 11. Vamos ver quem era ele? Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol
e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto do solo, da sala, melhor dizendo, de um oficial chamado Natan-Meleque. Esse era o oficial. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Então Natan-Meleque é conhecido como um oficial, uma autoridade lá no Velho Testamento. Então o que aconteceu? O que eles encontraram? Um selo que foi desenterrado num estacionamento, né? E o arqueólogo que encontrou se chama Yuval Gadot, né? Que não sei se é parente da Mulher Maravilha, Gal Gadot, né? De repente são da mesma linhagem, por que não, né? E ele ficou extremamente emocionado quando ele encontrou, levou para um arqueólogo amigo dele, que é o tal senhor, do senhor, do doutor Yifat Shalef, né? E ele é membro da Autoridade de Antiguidades de Israel, e ele leu aquele hebraico massorético antigo que estava ali e confirmou naquele selo de argila que o nome era de Natan-Meleque que estava lá. Então esse selo ele foi encontrado na escavação do estacionamento de Givat, a maior escavação em andamento em Jerusalém desde 2007. Os arqueólogos recuperaram esse selo das ruínas de um edifício que provavelmente tinha sido destruído durante a invasão babilônica em Jerusalém, 586 a.C. Em 2 Reis 23:11, que aí está a referência que eu li para vocês, Natan-Meleque é descrito como oficial na corte do rei Josias, né? E a frase servo do rei aparece frequentemente na Bíblia, oficial do rei, servo do rei. Você vai pegar algumas traduções que tem justamente servo em vez de oficial, mas é a mesma coisa, né? E aí, gente, ele confirmou que se tratava de realmente um selo autêntico, né? E Natan-Meleque aparece somente uma vez na Bíblia, no 2º livro de Reis, exatamente nesse versículo que eu li para vocês, né? Então, gente, legais essas descobertas. À medida à medida de quando eu for encontrando descobertas novas, encontrando informações interessantes, com certeza eu vou colocar aqui, porque elas são objetos de estudo da nossa apologética, da nossa defesa da fé, e mais uma vez a arqueologia, ao contrário do que muitos céticos dizem, ela continua assim dando sustentação para a Bíblia, ela dá evidências de que os textos bíblicos não estavam errados, eles estavam precisos. Legal? Gostou desse vídeo de hoje? Então se você gostou, não deixa de dar aquele like pra gente, tá? Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreve, sempre a gente publica muita coisa legal, bastante conteúdo para você estudar, se informar e realmente edificar a sua fé, fazer a tua fé ser uma fé baseada em evidências, as evidências de que Jesus fez na cruz, assim como as evidências do Velho Testamento. A palavra não entra em contradição, gente, e ela é um fato, é um texto histórico, um texto inspirado pelo Espírito Santo e que realmente tem uma precisão incrível, bate certinho com as descobertas arqueológicas, tá? Então, de novo, curte o nosso canal, se inscreve, aperta aí no sininho para receber notificação sempre que a gente publicar um vídeo ou a gente entrar numa live, e você vai estar acompanhando a gente. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, agradeço a divulgação e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, fiquem com Deus. Tchau, tchau.